Olá, bem-vindo, bem-vinda. Este é o terceiro episódio de Diálogos de Vida, enfrentando juntos o câncer. Bem-vindo a esse bate-papo. É uma alegria estar aqui mediando esta conversa muito importante neste Novembro Azul, um mês de conscientização. Conscientização não só contra o câncer de próstata, mas pela saúde do homem. E é este o nosso assunto. Novembro Azul, que vai muito além do câncer de próstata, é também a promoção da saúde masculina. Aliás, você sabia que no Brasil os homens vivem, em média, 7 anos a menos que as mulheres? E por que isso acontece? É claro, porque muitos homens ainda insistem em não realizar exames preventivos, ainda existe muito tabu nessa conversa. É por isso que nessa conversa eu coloco agora o Dr. Marcos Oliveira, Dr. Felipe Fortes, os dois aqui comigo para a gente exatamente conversar sobre isso, um time especial de convidados para falar sobre esse assunto. Tem muita coisa boa para a gente falar por aqui, muita coisa importante, então se liga nessa conversa. Quero primeiro receber vocês, acolher vocês aqui. Uma alegria estar com vocês mediando essa conversa aqui. Quero muito ouvi-los. Por favor, se apresentem. Sou Marcos Oliveira, médico urologista, atuo aqui em Juiz de Fora nos hospitais Monte Sinai e Hospital Maternidade Terezinha de Jesus. Será um prazer dividir essa mesa aqui para nosso bate-papo. Por favor, doutor Felipe. É uma alegria estar aqui com o Marcos e com você, Gabriel. Acho que é muito importante a gente conversar sobre saúde masculina. Sou Felipe Forte, oncologista clínico da Neoclínica Oncologia e diretor técnico do Hospital João Felício, na parte de oncologia. E acho que a informação é sempre importante. E é isso, é para a informação que a gente está aqui. Eu quero começar, inclusive, abordando com vocês exatamente esse aspecto. Os homens têm informação, muitas vezes pela mídia, muitas vezes acompanhado de mulheres em casa. As mulheres acabam promovendo, né, tentando promover a saúde do homem, tentando levá-lo a um consultório. Mas muitas vezes isso depende do próprio homem. A questão é, ainda existe tabu. Ainda existe tabu. Muitos homens insistem em não buscar atendimento, exame preventivo, muitos exames que ainda são um tabu na vida do homem, homens que têm medo de realizar esses exames. Então, eu queria ouvir vocês sobre a importância dessa conversa, desse Novembro Azul, desse mês de conscientização, para a gente abrir esse papo aqui. Por que falar disso nesse momento? Doutor Marcos, vou começar com o senhor. Eu gostaria de ouvi-lo exatamente sobre essa questão. Por que falar sobre este assunto? Ainda é um tabu? O mês de conscientização ajuda exatamente a mudar esse cenário? Bom, o mês de Novembro Azul ajuda muito na conscientização da saúde masculina, não só quanto à prevenção do câncer de próstata, mas cuidar de outros problemas, como a saúde cardiovascular, a investigação de outras neoplasias e a realização de outros exames preventivos. Vale ressaltar que essa é uma prevenção secundária. A gente está visando sempre o diagnóstico precoce para ter um tratamento eficaz. Interessante. Então, é preciso priorizar exatamente a prevenção a depois não sofrer, por exemplo, as consequências de um tratamento difícil ou até mesmo as consequências da própria doença. É por aí. Exatamente, é por aí. Se a gente conseguir prevenir uma doença, o tratamento vai ser mais Tranquilo, mais vai brando. ser mais brando, com menos efeitos colaterais e com uma eficácia melhor. Interessante. Quer dizer, existe então, doutor Felipe, aí uma contribuição, uma força de vontade que o homem tem que ter. Quer dizer, vocês médicos, especialistas, vocês estão oferecendo tratamento, mas é preciso essa iniciativa, esse passo inicial do próprio homem para buscar ajuda, e buscar ajuda não só quando precisar, é na prevenção, é buscar ajuda para ter saúde e qualidade de vida, né? Sempre. Sabe uma coisa que eu acho que a gente vê muito assim na prática diária? As mulheres, elas estão acostumadas a se cuidar. Mulher, desde novinha, faz exame, faz ultrassom, vai no ginecologista, tem o Papa Nicolau. O homem, culturalmente, ele é preparado para conseguir estar o tempo todo ali disponível, forte, sendo o arrimo, e isso cria muito. O homem não aceita se ver naquele papel de vulnerabilidade. Toda vez que a gente tem uma doença, a gente se torna vulnerável. Então, assim, o que eu vejo
na vida. O homem, talvez, ele não busque por aquele tabu de ser vulnerável, de estar doente, de ter que se cuidar. Ele, em geral, o que a gente vê no consultório é, geralmente, os homens, independente de câncer de próstata ou não, eles chegam com doenças mais avançadas, porque eles vão negligenciando os seus sinais. Eles vão colocando a sua vida profissional, sua vida social em primeiro lugar, e a saúde fica para trás. A gente não é acostumado a se cuidar. Essa que é a realidade. Então, acho que o Novembro Azul é esse ponto de virada. É o ponto dele olhar para si, não só como um arrimo de família, ou então eu não posso, não tenho tempo para ficar doente. E pensar que ele se prevenindo, ele tendo um diagnóstico precoce, uma doença que ela vai estar lá. O negócio é quando ela vai aparecer. Se ela vai aparecer no começo ou mais avançada. Então, assim, já que vai estar lá, eu acho que é importantíssimo a gente pegar essas doenças no início. Por quê? Para o paciente sofrer menos, para ele ter uma qualidade de vida melhor. Eu acho que isso que é importante. Eu acho que o Novembro Azul traz isso. Assim, o homem ele não é acostumado a se cuidar e, geralmente, quando ele procura é porque a situação já está insustentável. Inclusive, algumas consultas, nossa, como urologista no consultório, são agendadas pelas esposas. O paciente não procura ajuda. A esposa tem que levar, marcar, e às vezes ele esquece os exames. Realmente, essa conscientização masculina, esse tabu, ele ocorre e é frequente. Não só pelo tabu do toque de próstata, mas o tabu, pelo que você acabou de colocar, Felipe, o tabu do autocuidado, da promoção à saúde. O homem não quer descobrir fragilidade. O homem não quer descobrir problemas com ele mesmo. E eu vou além. O homem, muitas vezes, em muitos casos, tem medo de ter a sua virilidade atingida. Tem isso também. Não quer só não se sentir frágil, mas ele pensa que talvez aquela ideia, né, de virilidade, aquela ideia de masculinidade possa ser atingida por um simples exame. E não é por aí. Até porque a gente está falando de um outro campo, a gente está falando de saúde, a gente está falando de prevenção, não é de sexualidade. Enfim, há muito ainda essa insistência nesse tabu envolvendo sexualidade masculina também, né? Sim, existe. O que a gente tem que entender é que a gente está falando de vida. E vida a gente tem, que a gente saiba, uma só, né? Talvez quem acredita espiritualmente em outras vidas, mas o que a gente tem real é aqui e agora. E é muito importante isso tudo que você falou, porque o que a gente vê? O homem, ele tem esse tabu de que, se ele fizer o toque, eu vou ser considerado isso e aquilo. Quando, na verdade, o toque é o exame, é apenas isso. Naquela relação não existe cunho sexual, é um cunho médico-paciente, em que o médico está acostumado a fazer aquilo e ele nem leva aquilo para a cabeça dele. Muito Com profissionalismo. certeza. Com certeza. Doutor Marcos, importante a gente dizer o que é a próstata, qual é a função da próstata, porque muitos homens não devem nem saber disso também, né? Bom, a próstata, ela é um órgão reprodutor. Ela fica abaixo da bexiga e a sua função é produzir um líquido que vai auxiliar o espermatozoide durante a fecundação. Anatomicamente, ela fica localizada abaixo da bexiga. E além da função reprodutora que a próstata tem, ela pode também estar relacionada a alguns sintomas urinários, principalmente quando ocorre o seu aumento prostático, que é comum no sexo masculino. Eu acho que é importante a gente diferenciar para o paciente o aumento prostático benigno do câncer de próstata, que são coisas diferentes. Um é esperado com o envelhecimento, o outro não é esperado. O câncer de próstata, ele é uma mutação das células da próstata que se multiplicam inadvertidamente e podem se alocar até em outros tecidos. Isso que é a definição do câncer de próstata. Enquanto o aumento prostático, ele
basicamente, é o aumento volumétrico de células normais da próstata. E quando está anormal esse aumento da próstata? Quando eu posso dizer, olha, eu preciso investigar, ou sempre preciso investigar? Como é que funciona isso? Quais os sinais? Bom, o aumento prostático ele pode sim apresentar sinais e sintomas, como o esvaziamento da bexiga com dificuldade, um jato mais fraco, idas repetidas ao banheiro, principalmente à noite, diferente do câncer de próstata, que geralmente ele não causa sintomas. Ele é um câncer silencioso, sorrateiro. Por isso que também é importante a gente realizar a detecção precoce para realizar o tratamento da melhor forma possível. Interessante. Eu gostaria de pegar aqui agora esse gancho com o senhor, doutor Felipe, para exatamente esclarecer. Quando eu tenho esses sinais, esses sintomas, eu imediatamente, então, preciso buscar ajuda médica. O que é feito imediatamente após esses sinais aparecerem? Porque nem sempre o homem vai imediatamente fazer, por exemplo, o exame do toque retal, que é um dos mais conhecidos. Existem outras formas de diagnóstico. Eu acho que o essencial é, assim que aparecer qualquer sintoma urinário, a primeira coisa que ele tem que fazer é procurar um profissional urologista. Por quê? Nem todo aumento urinário ou dificuldade de jato de urina é câncer de próstata. Isso precisa ser feito uma investigação. Então, assim, ele tem que passar por um profissional habilitado, realizar anamnese, exame físico, ver o doente sempre é uma coisa que é extremamente importante. Por exemplo, um senhor de 90 anos que está com um jato menor. Será que vale a pena investigar esse senhor? Será que aquele câncer de próstata é mais uma dentre as outras comorbidades que ele tem, que às vezes são muito mais importantes? Então, ou então, mesmo que for, o que vamos fazer diante de uma situação dessa? A gente vai acabar com a qualidade de vida desse senhor? 2 semanas atrás, eu atendi um paciente de 93 anos que teve um aumento de PSA, fez uma biópsia, um adenocarcinoma de próstata de muito baixo risco. O que eu estou fazendo com ele? Eu estou só olhando. Eu acho que, assim, se eu fizer algum tratamento, eu vou, em vez de melhorar a vida dele, eu vou piorar a vida dele. Então, assim, o profissional, ele é indispensável para coordenar o que é preciso, tá? Outra coisa que é importantíssimo, diagnóstico de câncer de próstata é feito através de biópsia. Você tem uma próstata grande, você tem um aumento do PSA, ele não é sinônimo de câncer. Ele é sinônimo que existe alguma alteração. E essa alteração ela vai ser investigada pelo profissional e, posteriormente, se for indicado, vai ser realizada uma biópsia para realmente confirmar o diagnóstico. Então, o diagnóstico ele é uma coisa que existe um processo. Doutor Marcos, o que é o PSA? É uma pergunta interessante. O PSA ele é uma proteína produzida única e exclusivamente pela próstata. Não necessariamente o seu aumento indica câncer. Ele pode ser causado por inflamações, um aumento prostático benigno, atividade sexual recente da coleta do exame, até o exame digital prostático pode aumentar a sua dosagem no sangue. Então, além disso, é importante a gente orientar o paciente como que ele vai coletar esse exame. Porque tem muito exame que tem um falso positivo. Paciente que teve relação sexual no dia da coleta, ele vai estar aumentado. Paciente que está com um quadro de infecção urinária, pode sim estar aumentado. Ou um paciente que tem, como a gente colocou, um aumento prostático, ele vai aumentar sim o PSA. O mais importante da gente analisar o PSA é não analisá-lo de forma isolada, e sim realizar um segmento longitudinal, para a gente ver essa evolução, para ver se ele está subindo mais do que deveria ou caindo. Então, essa que é a principal importância do homem procurar o urologista anualmente, para a gente conseguir manter esse acompanhamento de forma eficaz.
Eu queria abordar com o Dr. Felipe agora. Dr. Felipe, o senhor como oncologista, acho que é importante a gente explicar isso aqui. A mamografia a partir dos 40 anos, ela, enfim, se estabeleceu, então existe esse estabelecimento, esse protocolo nacional de prevenção ao câncer de mama. No caso dos homens, ainda não existe um protocolo, mas o senhor já falou um pouco a respeito desse passo a passo para a realização dos exames. Então, enfim, como é que o senhor enxerga esse processo de descoberta precoce de um câncer de próstata, enfim, ou de outros problemas graves de saúde do homem? Ainda falta esse protocolo? Como é que isso se estabelece hoje na medicina? É importante a gente entender, nessa pergunta, o que é política pública. Quando você fala em mamografia, o que foi estudado? A gente entendeu que a mamografia ela reduz a mortalidade do câncer de mama. Então, fazer a mamografia, existe uma redução de mortalidade pela causa câncer de mama. Quando a gente pega o exame de PSA isoladamente, ele não conseguiu demonstrar redução de mortalidade numa população. A gente está falando de política pública. Então, assim, quando você pega uma população, por exemplo, Juiz de Fora, dentro da população de Juiz de Fora, fazer PSA ou não fazer, você não tem redução de mortalidade. É por isso que não existe essa política pública. Agora, sim, existe a política pública, a população, e somos individuais. Cada um de nós é um universo. Eu costumo brincar isso com os meus pacientes no consultório. Então, assim, a realização do exame de PSA e da consulta com o urologista é importantíssimo, porque talvez isso iria acontecer na sua vida. Assim, existe um câncer de próstata ali. E se você pegar ele no início, você vai ter um tratamento com maior taxa de cura, com menor morbidade, ou seja, vai ser menos tóxico, independente se você vai fazer cirurgia, radioterapia, independente da modalidade de tratamento. Então, isso é muito importante. Assim, como política pública, não demonstrou redução de mortalidade. Mas é importante a gente entender que, individualmente, o diagnóstico precoce salva a vida. Então, isso é muito importante. Eu acho que o Gabriel também quis tocar num assunto a respeito de quando que a gente vai começar a fazer o rastreio do câncer de próstata. Isso é muito importante. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda o início do rastreio para a população masculina em geral acima de 50 anos. E a gente começa esse rastreio um pouco mais precoce para pacientes que têm fatores de risco. Os dois principais fatores de risco são afrodescendência, pacientes da raça negra e pacientes com uma história familiar positiva. Pacientes com parentes de primeiro grau acometidos pela doença têm mais de 2 vezes chance dele ser também acometido por essa patologia. Lembrar que, eu acho que o Felipe também colocou muito bem, com o envelhecimento do sexo masculino, a prevalência do câncer de próstata ela tende a aumentar, porque outro grande fator de risco é sim o envelhecimento. Agora, a gente tem que descobrir o quê? Qual tipo de paciente realmente vai precisar do tratamento. A gente precisa individualizar o tratamento para cada um desses pacientes. E um ponto interessante que você tocou é a história familiar. Existe câncer de próstata com hereditariedade, existe mutação. A gente conheceu o gene BRCA1, BRCA2 com a história da Angelina Jolie, que retirou os 2 seios porque ela tinha um risco elevado de câncer de mama. O gene BRCA1 e BRCA2 ele também se manifesta nos homens com câncer de próstata, coisa que pouquíssima gente sabe. Então, hereditariedade é uma coisa que tem que ser investigada. E hoje em dia, principalmente no cenário de doença avançada, mutações de BRCA eles abrem uma terapêutica. Existe um remédio que é um inibidor de PARP, que é uma enzima que é responsável pela reparação do nosso DNA. E tem algumas pessoas que têm um defeito nessa enzima e por isso formam câncer com a maior facilidade. Por isso que isso passa de geração em geração.
E existe um remédio que impede que essa enzima mantenha-se defeituosa. Então, assim, investigação de história familiar é muito importante, tanto no diagnóstico quanto no tratamento. Sempre dá certo ou é uma possibilidade? É uma possibilidade que tem que ser investigada. Agora, eu queria aproveitar essa curiosidade, inclusive que o senhor trouxe, doutor Marcos. O senhor falou que existem casos específicos. Cada caso é um caso, vamos dizer assim. O homem tem ali as suas peculiaridades que precisam ser investigadas no consultório. Tem mais outras curiosidades que o senhor pode trazer para a gente? Uma delas é a questão da hereditariedade, né? Então, hereditariedade é um ponto muito importante a ser colocado. Como o Dr. Felipe colocou, o gene BRCA1, BRCA2, ele pode estar, sim, ligado ao câncer de próstata e também ao câncer de mama. O homem pode ter câncer de mama. Inclusive, se o homem tiver história familiar positiva, tanto masculina quanto feminina, para câncer de mama, ele também pode ter essa mutação que a gente colocou aqui e ter uma chance de desenvolver um câncer mais precoce, mais agressivo, que tem que ser investigado o quanto antes. Com certeza. Eu quero aproveitar e voltar ainda na questão dos exames, um deles, focando agora no toque retal, que eu acho que é importante a gente falar, de quando esse exame é indicado. Primeiro se realiza o PSA, que a gente chama, e depois o toque retal, sempre ele é necessário? Quando ele é necessário? A avaliação é sempre individualizada. O rastreio de câncer de próstata, ele é realizado por meio da fusão do toque retal e do PSA. Ambos isolados, eles têm uma eficácia reduzida. Em torno de 20% dos cânceres de próstata, eles são detectados única e exclusivamente pelo toque retal. Porque o toque retal, a gente consegue palpar a próstata, identificar nódulos, textura, endurecimento, tudo isso a gente consegue ter uma suspeita. Igual eu coloquei previamente, para todos os homens, a partir dos 50 anos, é indicado, sim, realização do toque retal combinado com o PSA. E, se ele tiver algum fator de risco que a gente colocou anteriormente, esse rastreio tem que ser realizado a partir dos 45 anos ou 10 anos antes do aparecimento do câncer do parente que foi acometido pela doença. Agora, doutor Felipe, é verdade que o tratamento de um câncer, por exemplo, seja ele o de próstata ou outros tipos, pode causar, por exemplo, impotência sexual? Importante a gente ressaltar que todo tratamento tem um efeito colateral, né? Quando a gente toma uma dipirona, ela tem efeito colateral. Então, quando a gente faz um tratamento numa patologia que é uma patologia de risco, existem alguns efeitos colaterais. A gente evoluiu muito nos últimos anos. Com o advento da cirurgia robótica, agora a gente está tendo em Juiz de Fora um robô para operar câncer de próstata. Isso daí diminui o risco de impotência pós-cirúrgica e o risco de incontinência, tá? Com resultados bem semelhantes à cirurgia tradicional. Hoje em dia, a gente tem técnicas de radioterapia que são menos agressivas, como o IGRT e o IMRT, que são modulações de feixe da radioterapia para pegar só no local onde é necessário. Antigamente, a gente irradiava praticamente a pelve toda do doente. Então, assim, o tratamento ele vem passando por uma transformação para entregar efetividade, mas com menos doença associada. Isso existe. Sobre impotência. Por exemplo, vou te contar uma curiosidade. Pacientes com doença metastática, paciente, por exemplo, o câncer de próstata com metástase no osso. Esse paciente ele vai fazer bloqueio hormonal para o resto da vida. Ele vai ficar impotente o resto da vida. Então, assim, às vezes, a gente fica com medo da sequela de um câncer inicial e não procura e acaba caindo numa situação sem previsão de término. Então, assim, existe risco, existem efeitos colaterais?
É lógico que existe, a gente não pode menosprezar um tratamento que é um tratamento agressivo, muitas das vezes para doenças agressivas, e quando a doença não é agressiva, a gente tende a descalonar o tratamento, a não tratar tão intensamente. Mas existe o risco? Existe, tá? O bloqueio hormonal que a oncologia clínica faz, ela, se for por muito tempo, for eternamente, ela causa impotência. Agora, por períodos curtos, nem sempre, tá? Então, assim, existem opções, a gente tem que conversar com o seu médico, né, Marcos? Eu acho que é Eu acho que, importante. contextualizando esse cenário que você está colocando de individualizar o tratamento, vou trazer uma situação que ocorreu há algum tempo atrás, sobre se é necessário ou não realizar o rastreio de câncer de próstata. Porque quando a gente amplia muito o rastreio, consequentemente, a gente aumenta muito o número de diagnósticos. E esse aumento do número de diagnósticos pode levar a um tratamento também excessivo, onde a gente entra no que o Felipe acabou de colocar. Toda ação tem uma reação. Cirurgia de próstata pode sim reduzir potência sexual, alterar a continência urinária. Radioterapia também pode alterar padrões miccionais, provocar sangramentos, dores. Bloqueios hormonais afetam na vida do paciente. Então, o que é importante? A gente individualizar o tratamento. Pacientes que têm um câncer de próstata de baixo risco, em fases iniciais, a gente pode sim, está comprovado, tanto pela Sociedade Brasileira de Urologia quanto pela Sociedade Europeia, que a gente pode fazer o que a gente chama de vigilância ativa. Isso é considerado um tratamento. A gente não opera e não faz radioterapia ou bloqueio hormonal. A gente acompanha esse câncer. Por quê? Muitos homens, como o Felipe colocou, eles vão padecer com a doença e não da doença. Isso que é muito importante, a gente checar bem o tipo de paciente. Só que o número de diagnóstico precoce, não necessariamente a gente vai aumentar esse número de pacientes submetidos ao tratamento. A gente tem que realmente saber qual tipo de paciente vai ser selecionado para a terapêutica específica. Esse ponto aí é muito importante a gente falar. A gente, após a biópsia e os exames de estadiamentos, a gente classifica os pacientes em riscos. Existe o muito baixo risco, existe o baixo risco, existe o risco intermediário, existe o risco intermediário alto e existe o alto risco. Então, assim, não é uma doença só. É um espectro de várias doenças que são denominadas câncer de próstata. Então, assim, nem todo mundo vai tratar do mesmo jeito, nem todo mundo precisa de tratamento. E nem todo mundo precisa do tratamento na mesma intensidade. Tem doenças que são altíssimos riscos. O que isso significa? Alto risco de morte, alto risco de morbidade. Esse paciente ele tem que ser tratado agressivamente, porque a doença dele é muito agressiva. E aonde a gente vê isso? No tamanho do tumor, se existe a presença de linfonodos ou não, se existe metástase também. Outra coisa que a gente vê, na biópsia, existe uma classificação que chama Gleason. Existem Gleasons que são de comportamento de doença indolente e existem Gleasons elevadíssimos. Então, assim, a gente tem que individualizar. Tratar quem precisa ser tratado na intensidade que aquele paciente precisa ser tratado. Quer completar, doutor Marcos? Eu acho que um ponto importante que você tinha colocado previamente é a respeito da cirurgia robótica. A próstata, ela fica localizada na pelve masculina, dentro de um arcabouço de nervos e vasos. A próstata ela não é responsável pela ereção, ela só fica no arcabouço que sim é responsável. Por que a cirurgia robótica é muito importante? Porque ela consegue identificar com bastante precisão esses nervos e esses vasos e preservá-los, que a gente não conseguia de forma tão eficaz na cirurgia aberta. Por isso que o tratamento evoluiu muito. Além disso,
pacientes que já têm doenças metastáticas ou avançadas, existem novas drogas que são conhecidas como terapia-alvo ou novos bloqueadores hormonais que são mais eficazes e com efeito colateral menor do que no passado. Uma coisa interessante que a gente tem que sempre ter em vista, assim, eu tenho vários pacientes que têm doença metastática, tem doença em osso, tem doença em pulmão, e que está na fila do mercado junto com você e você simplesmente não tem como diferenciar. Então, assim, hoje em dia, existem remédios orais para câncer de próstata metastático que são infinitamente melhores do que quimioterapia do passado. Então, assim, mudou-se, mesmo nos cenários avançados, mudou muito o tempo de vida e a qualidade de vida desses pacientes. Então, assim, isso também é muito importante a população saber, porque, assim, às vezes fala assim, não vou nem procurar esse tratamento, eu vou sofrer demais. Não, existe coisa muito boa, nova, que você pode ter uma vida muito melhor e estendida e com qualidade, que é o grande foco, acho que, da medicina. Hoje em dia, a gente tem que priorizar a qualidade de vida do paciente. O paciente tem que viver bem. Quero aproveitar e puxar um pouquinho aqui agora. O senhor disse de muita coisa nova e boa e benéfica na medicina. Existem muitas novidades aí no mercado. Uma delas é aqueles tradicionais chips da beleza. Quero abordar isso com vocês também. Chips da beleza, de certa forma, eles podem acelerar esse processo do câncer de próstata? É fato? Quais são os fatores de risco? É um fator de risco? Queria ouvir vocês. Bom, o chip da beleza, eu acho que você está querendo pontuar a terapia de reposição hormonal, que é a terapia de testosterona. Isso é um mito. Ele não está correlacionado com o surgimento da doença. Inclusive, existem pacientes já tratados e curados com câncer de próstata que, se eles realmente tiverem essa disfunção androgênica, essa baixa de testosterona, a gente pode lançar a mão dessa terapia, mas sempre com cuidado. Por quê? A testosterona ela é uma medicação que ela pode alimentar o câncer de próstata, que ela alimenta o câncer de próstata que já está lá, mas ela não é um fator causador. Então, uma das contraindicações para a reposição de testosterona é o paciente com câncer de próstata em atividade. Isso realmente é sim uma contraindicação. Então a gente tem que ficar atento. Então, antes da gente começar qualquer terapia hormonal, o câncer de próstata e o câncer de mama, eles têm que ser excluídos. Porque senão pode sim agravar uma patologia de base. O câncer de próstata, ele é hormônio dependente. Como o Marcos pontuou assim brilhantemente, ele não é ligado a carcinogênese, ele não vai fazer o aparecimento de câncer, mas ele pode ser um catalisador. Você já tem uma alteração celular, um câncer de próstata inicial, e fez inadvertidamente uma reposição hormonal, você pode aumentar a velocidade do crescimento dessa doença. Isso é uma verdade. Outra coisa que a gente vê muito na atualidade sobre chip da beleza ou reposição de testosterona é que é importantíssimo a gente entender que isso não pode ser feito por qualquer um. Existe pessoas que vendem coisas no mercado, principalmente internet hoje em dia, que não tem a menor noção do que ela está falando, e a gente ouve e aquilo é reproduzido. A gente viu aí, pouco tempo atrás, uma pessoa falando que não era para fazer mamografia na internet, e isso estourou. Então, assim, eu acho que existem indicações, reposição de testosterona é uma coisa viável, salvo suas contraindicações, mas tem que ser feito por uma pessoa habilitada, por uma pessoa que saiba o que está fazendo. Porque se você fizer com um médico que não tem domínio sobre aquilo que ele está fazendo, ele vai te prejudicar sim. Interessante isso, porque eu fico pensando logo também, né, quando você potencializa esse tipo de situação, nas chances de cura também.
Acho que é importante a gente falar. Se eu gostaria de completar, doutor Marcos? Uma coisa importante para a gente pontuar é que, rotineiramente, eu recebo pacientes acima de 50 anos com uma deficiência androgênica e com indicação de fazer realmente a reposição de testosterona, porém, que não foi feito o rastreio de forma eficaz. Então, eu já encontrei pacientes que tiveram câncer de próstata e que chegaram no meu consultório com uma receita de testosterona que o médico, infelizmente, não identificou essa contraindicação prévia. Então, é importante. Sim. Para a gente fechar essa parte aqui, gostaria de ouvir o senhor, doutor Felipe, agora para dizer para a gente as chances de cura. Acho que é uma pergunta um pouco complexa se a gente também for aproveitar e pensar na complexidade de cada paciente, da doença e do tratamento, né? Quando a gente fala em cura, é muito importante falar sobre estadiamento, é sobre o quão antes você descobre essa doença. Quando você descobre uma doença restrita à próstata, de pequeno volume, a sua chance de cura ela bate 99% ali. Agora, se você descobrir uma doença avançada, já invadindo bexiga, invadindo linfonodos, vesícula seminal. Então, assim, é uma doença que tem uma chance de cura muito menor. Então, assim, a cura ela está extremamente correlacionada ao diagnóstico precoce, tá? Significa que um paciente com doença avançada ele não tenha cura? Não, não significa isso. Mas que as chances deles são menores em porcentagem? Sim, essa é uma realidade. Então, é isso que é importante do papo que a gente está batendo sobre o Novembro Azul. É você conseguir diagnosticar diminuindo ali aquela morbidade, aquela doença extremamente avançada em que a sua chance de curar vai ser menor, né, Marcos? Com certeza. O estadiamento da doença ele é muito importante para o prognóstico da doença. Saber se uma doença é de alto ou baixo grau, saber se a doença é de pequeno ou de grande volume, localmente avançado ou não, isso é muito importante. Impacta tanto na cura quanto na recorrência da doença. Porque existem também pacientes que fazem um tratamento primário para a doença, se veem livre temporariamente, e em algum momento essa doença recorre. Por quê? Ou que ela é uma doença muito indiferenciada, grave, ou uma doença que já tinha micrometástases que a gente não conseguiu identificar antes do tratamento. Por isso que o diagnóstico precoce é realmente o ponto-chave. Agir na prevenção secundária. A prevenção primária do câncer de próstata, os fatores de risco, eles são difíceis da gente modificar. Claro que hábitos saudáveis sempre vão ajudar. Como atividade física, o consumo de frutas, verduras, legumes, é o que eu converso com alguns pacientes meus. É muito melhor a gente descascar do que abrir um produto. Os produtos industrializados, eles vão ser, sim, fator de risco, não só para câncer de próstata, mas para outros cânceres, que podem provocar aquela mutação que a gente falou lá atrás, da multiplicação desordenada das células do corpo humano. E está aí, ao meu ver, a principal causa do aumento tão importante do número de diagnóstico de câncer em geral, não só o de próstata. O senhor tocou em hábitos dos homens, das pessoas em geral, mas dos homens. Eu quero partir para um outro papo aqui agora, que é exatamente a saúde do homem em geral. Eu queria saber primeiro do senhor, doutor Marcos, como é que é essa procura no consultório? Porque a gente sabe que a saúde do homem envolve, por exemplo, o câncer de próstata, mas também envolve disfunção sexual, né, a disfunção erétil, melhor dizendo. Envolve também, por exemplo, ejaculação precoce, você tem problemas de, por exemplo, fibrose peniana. Existem vários problemas, estou me recordando aqui, né, de vários problemas envolvendo a saúde do homem, a saúde sexual do homem, não só a sexual, outros tipos de problemas de saúde também, enfim. Como é que é a procura no consultório? Como é que é a sua relação com os pacientes? E uma última pergunta,
Os pacientes ficam mais à vontade quando vão falar sobre um problema ou sobre outro? Bom, primeira coisa, eu acho que algumas pessoas não sabem qual que é o papel do urologista e o que o urologista cuida no nosso corpo humano. O urologista, ele cuida de todo o sistema geniturinário, incluindo rins, bexiga, próstata, pênis, testículo e todas essas doenças que ali englobam, né? Os distúrbios miccionais podem ser abordados, igual a gente colocou previamente, o jato urinário, o esvaziamento vesical, a continência urinária. E outro ponto é a sexualidade. Existem sim muitos homens que podem ter problemas androgênicos, que é disfunção erétil, que é impotência sexual, ejaculação precoce, problemas de infertilidade. Então, tudo isso ele pode ser abordado no consultório de urologia. Mas, voltando aqui, nos pacientes que são nossa principal, que são o nosso principal objetivo no Novembro Azul, esses pacientes um pouco mais velhos, a gente tem sempre que atentar a esses sintomas urinários, que isso pode ocorrer com o envelhecimento, é normal, sintomas prostáticos, e também esses sintomas de disfunções eréteis. Porque a tendência do nosso organismo é que ocorra uma queda hormonal, acarretando redução de libido, a redução da ejaculação e dentre outros problemas. E quando se trata desse tipo de problema, o senhor nota que os homens buscam mais ajuda? Diferente, por exemplo, de uma prevenção contra um câncer de próstata, por exemplo? Tem essa percepção ou não? Sim, existem pacientes que vão no meu consultório única e exclusivamente procurando ajuda para a disfunção erétil, mas que eu tenho que trazer ele para o meu lado e começar a fazer o rastreio de câncer de próstata. Então, às vezes, ele está querendo tratar uma coisa e eu vou levar para outro lado, que é muito importante para ele, né? Inclusive, tem muitos pacientes que vão com as esposas e que é um assunto muito difícil e delicado. Aí a gente entra lá atrás onde o Felipe colocou, porque o homem ele tem no subconsciente dele ele não pode falhar em momento nenhum. É isso que a gente tem que tentar tirar da cabeça, que nós como as mulheres nós somos seres humanos. Então nós estamos suscetíveis a doenças. Então a gente tem que se cuidar. Exatamente. E se a gente não se cuida, é o famoso ditado, a gente que vai pagar para ver, né? Se a gente não se cuida, eu acho que é importante só dar esse recado, deixar esse puxão de orelha mesmo aqui agora, né? E aí, vai ficar nessa bobeira mesmo, né? De não fazer um exame, de ser levado pelo tabu e lá na frente acabar sofrendo muito mais, tendo consequências graves. Acho que é importante deixar esse puxão de orelha aqui mesmo, né? Com certeza, né? A ida do homem ao urologista, ela tem que ser anual, frequente, para a gente fazer exames de rotina, fazer orientações quanto a hábitos saudáveis. Particularmente, eu também não examino só a próstata, não vejo só a próstata. É importante ver se o colesterol do paciente está aumentado, se a pressão dele está controlada. Afinal, as duas principais causas de mortalidade é o quê? São os acidentes vasculares. AVC, infarto, isso é muito importante também ser colocado. A saúde masculina, ela não é só a próstata, é um homem como um todo. Queria que o senhor comentasse também sobre questões envolvendo infecções sexualmente transmissíveis. Isso é procurado pelos homens? Eles têm consciência disso? Bom, eu acho que de uns anos para cá, o número de infecções sexualmente transmissíveis, ele tem aumentado bastante. Acredito ser o quê? A redução na utilização de preservativo. Eu me lembro quando, no início dos anos 2000, quando o vírus da AIDS começou a ser muito difundido, o uso de preservativo também
foi colocado em voga. Várias campanhas do Ministério da Saúde tocaram nesse ponto. Hoje, eu não vejo mais essas campanhas de prevenção. E não é só o HIV, né? Existem várias infecções sexualmente transmissíveis que a gente pode identificar no consultório e que uma relação desprotegida pode acarretar, como hepatite B, hepatite C, sífilis, HIV. Tudo isso a gente tem que tentar prevenir. E algumas dessas patologias não tem cura e podem ser fator de risco para câncer. Você tocou em um ponto fantástico aí. Hepatite B e hepatite C é fator de risco para hepatocarcinoma, para câncer de fígado. Outra doença que não é muito difundida e existe um grande tabu é o HPV. O HPV ele é fator de risco para doença, para câncer de orofaringe. O HPV é fator de risco para câncer de colo de útero. Sempre que eu vejo mulher jovem, isso acontece muito no sistema público de saúde, né? Mulher jovem com doença avançada falecendo de um câncer de colo uterino avançado, a gente errou tudo, né? Como país, como política, né? Uma cena, um vislumbre muito triste de uma doença tão grave que pode ser protegida através de uma vacina. Câncer de canal anal também, ele é HPV dependente. O câncer de orofaringe, o câncer de pênis. Então, assim, são vários tipos de cânceres que podem ser protegidos por uma vacina. A gente fala de vacina de câncer, a gente fala que esse é o futuro. A gente, às vezes, tem que olhar para o que a gente já tem e o que a gente não está fazendo, entendeu? Porque são cânceres totalmente evitáveis com a política de vacinação. A vacinação contra o HPV. Contra o HPV. Contra a hepatite B. Contra a hepatite B. Também é causadora de câncer, né? O HPV, assim como ele colocou, pode ser câncer, pode ser fator de risco ou precipitar câncer de colo do útero, câncer de orofaringe, no pênis. O HPV sim, um dos fatores até principais para câncer de pênis. E o senhor ainda vê essa resistência também na proteção com a vacina? Agora, o Ministério da Saúde, ele lançou mão de uma campanha oferecendo e abrangendo mais a vacinação. Isso é muito importante. Por quê? A gente está atuando na prevenção primária. A vacina, ela vai impedir, sim, a formação de um câncer. Isso é essencial o melhor e dos crucial. Mundos. Você tomar um remédio que vai impedir de você adoecer. É a melhor estratégia possível. Cabe a gente ressaltar uma coisa, né? Quando, na infância, muitas meninas já foram vacinadas contra o HPV, porque isso era mais difundido. Nós, homens, agora que está surgindo essa campanha para prevenção e para vacinação. Mas, muitas das vezes, quem vai infectar a parceira somos nós. Então, a gente também tem que se vacinar. Não só para prevenir o câncer da parceira, mas como o nosso. Isso é muito importante. Isso é muito importante. É interessante porque já se foi falado, inclusive, aqui a respeito do câncer de colo de útero. Eu fico pensando, inclusive no Outubro Rosa, fico pensando o quanto que a percepção que a gente tem é de que não tem a mesma força, do quanto as mulheres têm essa consciência ou são conscientizadas o tempo inteiro, desde pequena. Tem que ir no ginecologista, fazer logo o exame, fazer ali, né, enfim, o início ali da vida sexual. O homem não tem isso, ele não cresce sendo ensinado a respeito disso, é por aí, né? Essa cultura aí a gente tem que retomar, né? Um homem tem que sim procurar o seu médico. O urologista é o médico do homem. Não só para as doenças prostáticas, mas para todas, para as doenças em geral. Um menino, quando começa a vida sexual, é importante ele procurar o urologista. Para quê? Para retirar suas dúvidas, para ver se ele tem algum problema sexual, anatômico, se ele tem que prevenir de alguma doença, quais cuidados que ele deve tomar. Isso é muito importante.
Outro ponto que eu tenho percebido muito no consultório, que está atual, é que os índices de fertilidade no sexo, não no sexo masculino, na população em geral, estão reduzindo. E um dos principais fatores para isso é a alteração no espermograma. Essa alteração no espermograma pode ser provocada por várias coisas. Dieta rica em gorduras saturadas, tabagismo, uso de drogas. Tudo isso a gente consegue evitar. Além disso, doenças como varicocele ou outros tipos. Então, no meu consultório, eu tenho atendido bastante paciente com alteração no espermograma e que não sabia. Descobriu porque está tentando engravidar e não consegue. E tem reversão? Algumas situações, sim. Outras, não. Cada caso é um caso. Mudar o estilo de vida o mais breve possível. Exatamente. O recado é esse, né? O recado é esse. Eu já queria, então, pedir uma gentileza. Eu queria que você, aproveitar que a palavra está com o senhor, queria que você já dissesse essa palavra final para a gente. A ideia é essa, então, em resumo de toda a nossa conversa aqui, é o homem levar esse puxão de orelha mesmo, mudar o hábito, mudar o pensamento e fazer uma verdadeira transformação, mudar o estilo de vida, o modo de pensar. Qual é o seu recado final depois dessa conversa? O meu recado final é, primeiro, prevenir doenças com hábito saudável, uma alimentação regrada, atividade física, cuidar do coração também é muito importante. E, além disso, fazer o diagnóstico precoce de qualquer patologia masculina, que a gente consiga realizar esse tratamento o quanto antes, porque isso lá na frente vai ser impactado na eficácia desse tratamento com chances de cura. Doutor Felipe, quero pedir ao senhor também que nos deixe uma palavra final, um resumo de tudo que a gente falou, também uma chamada de atenção para quem está nos assistindo, aquilo que a gente tem que falar e que muitas vezes não tem essa oportunidade, agora é a hora. Está liberado. Eu acho que Novembro Azul é um mês de conscientização sobre a saúde do homem. Como o Marcos colocou brilhantemente aí, não é só sobre câncer de próstata, é como talvez mudar o jeito de se cuidar, ou talvez olhar para si mesmo com maior carinho, atenção e amor próprio, porque também fala sobre isso, fala sobre amor próprio. Então, eu acho que isso é extremamente importante, fazer os exames, diagnóstico precoce, se cuidar, porque estamos envelhecendo. Nunca vivemos tanto quanto vivemos. Então, vamos envelhecer com a melhor qualidade de vida, né? Controlando melhor tudo que acontece, né? Interessante e, principalmente, ter essa mudança de pensamento. Deixar preconceitos de lado. Queria que vocês tocassem nesse ponto também. Acho que é importante a gente ressaltar isso aqui. Deixar preconceitos bobos de lado. Muitas vezes os próprios homens, nos seus ambientes de convívio, reforçam, fortalecem esses tipos de pensamento. O preconceito é uma coisa grave, porque isso leva com que o paciente não procure ajuda. O toque retal, ele é um exame simples, rápido e que a gente consegue ter várias informações por meio dele. Além disso, a consulta periódica, ela vai auxiliar também no tratamento de outras patologias e outras doenças. É isso, Eu doutor Felipe. acho importantíssimo a gente entender que o preconceito, a raiz do preconceito é a ignorância. Sempre que a gente não conhece, a gente tende a ter preconceito. Então, assim, deixar essa bobagem de lado, deixar essa cabeça retrógrada, se cuidar é importante, sim. É para você, para sua vida, para sua família. Eu acho que é extremamente importante o homem mudar de mentalidade. E para o futuro. E para o Para futuro. chegar no futuro mais forte, como ele quer. Para si mesmo. Para si mesmo. Exatamente. Quero agradecer vocês, então, aqui. Acho que é um puxão de orelha que a gente precisa dar nesse momento, né? Porque... E acho que a gente tem o espaço de fala aqui, né? Nesse momento. Exatamente. A gente tem um espaço de fala. A gente sabe, a gente conhece muito bem, né? Nós somos homens, a gente conhece bem, né, doutor? Como você bem mesmo colocou, Gabriel, no início da nossa conversa,
que as mulheres vivem 7 anos a mais do que os homens. E isso tem um motivo. Mas agora chegou a hora da gente tentar inverter esse jogo, né? Será que dá tempo? Quem sabe? Será que a gente consegue? Acho que sim. Vamos Acho que a gente tem que tentar. Exato. É isso Agradecer aí. vocês, então. A gente recebendo aqui, né, com muita alegria, vocês, um oncologista e também um urologista, Dr. Marcos Oliveira, urologista, Dr. Felipe Fortes, médico oncologista clínico aqui conosco, nesse bate-papo que foi tão importante. E deixar esse recado final, esse recado importante aqui, né, de que Novembro Azul não é só de conscientização para o câncer de próstata, contra o câncer de próstata, mas também para a saúde do homem, para valorizar a saúde do homem como um todo. Então, deixar de lado aquela ideia de que a esposa tem que marcar o médico, a esposa tem que levar. Não, é a gente mesmo. Aliás, homem gosta de sair na frente em algumas questões ali, né? Dizer que está na frente e tal, mas nessa hora não, né? Nessa hora depende da mulher. Então, não, vamos mudar esse cenário, vamos ser mais ativos nesse sentido, né? E buscar a prevenção, que é muito importante. Foi uma conversa muito rica, cheia de esperança. Eu acho que dá mais esperança na saúde do homem, né? E é importante que a gente diga isso. É um ato de coragem, de amor próprio. É importante fazer o exame de sangue, é importante fazer o exame de toque retal se for preciso, e não há nenhum problema nisso. Quanto mais cedo for feita essa detecção, mais fácil vai ser o tratamento, mais rápido, mais eficaz. Eu digo, acho que a gente pode dizer, né, ousar dizer que vai ser um tratamento até mais eficaz Isso é com uma essa certeza. detecção, não é? Certeza? Chancelado. Então, conversa com seu médico, adote práticas mais saudáveis de vida, e o autocuidado é sinal de força, é sinal de responsabilidade. Então, é isso que a gente precisa. O amanhã de nós depende exatamente do hoje, do agora, desse ato de coragem, né? Desse ato de coragem. Quero agradecer vocês, então, mais uma vez. E para você que nos acompanhou até aqui, continue conosco, então, porque tem mais em breve Diálogos de Vida Enfrentando Juntos o Câncer, onde outros temas importantíssimos serão abordados por aqui. Até a próxima!